de Deus com o tema Enchei-vos do Espírito. Você pode falar comigo? Enchei-vos do Espírito. Aleluia! Quantos aqui amam a presença do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Eu até mandei para o pessoal aí o tema também, para que vocês possam acompanhar. E eu quero partilhar com vocês esta palavra. Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós estamos vendo um tempo em que as pessoas estão um tanto desconectadas da presença de Deus. Elas estão entrando no automático com muita coisa e estão se perdendo do propósito e daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Você sabe que, infelizmente, os dias que nós vivemos, do ativismo constante, tem nos levado a uma realidade, pega o meu celular por favor, a uma realidade de esfriamento espiritual e desconexão das coisas do alto. E nós acabamos por tornar a nossa caminhada muito religiosa. Se eu perguntar aqui, quem aqui nessa semana, não precisa levantar a mão, tá? Mas só para você refletir. Quem nessa semana aqui orou pelo menos 1 hora por dia durante a semana? Não precisa levantar a mão. Quem orou pelo menos 1 hora por dia? Sabe, eu poderia fazer um exercício aqui igual a Abraão, quando o Senhor falou com ele que o que pretendia fazer com Sodoma e Gomorra. Ele começou a interceder. Senhor, se houver 50 lá, se houver 40, e se houver 30? Eu falei, irmão, quem orou 1 hora? Quem orou 40 minutos? Quem orou 20? Irmão, quem orou 10? Irmão, a gente ia se assustar. Porque, infelizmente, para muitos de nós, a oração se tornou perda de tempo. Você fala assim, pastor, como que isso vai acontecer? Eu não sou assim, eu te provo, gente. Nós estamos com dificuldade de assistir o vídeo de 1 minuto. Sim ou não, irmãos? Nós estamos com dificuldade, aumenta o retorno para mim, Matheus, por favor, de assistir um vídeo de 1 minuto. A gente já perde a paciência. Nós estamos com dificuldade de assistir, às vezes, um programa de televisão. Você põe lá um vídeo no YouTube e o vídeo tem, de repente, 30 minutos. Você não aguenta. Você tira. Você já muda. Então, olha a realidade que nós estamos lidando. É muita ansiedade, é muito desespero por querer vivenciar coisas intensas em pouco tempo, sem profundidade. A geração de hoje sabe de muita coisa, mas tem pouca profundidade. Eu vou perguntar aqui, você não precisa responder. Quantos livros você leu esse ano? Nós estamos no meio do ano. E aí? Eu não quero que você se exponha, por favor. Não precisa levantar a mão, nem olhar para ninguém. Estou só fazendo você pensar, por favor. E não é sobre quantidade de livros, mas nós estamos com dificuldade de parar, pegar a Bíblia e ler. Porque alguma coisa dentro da gente vai dizer, você tem que fazer outra coisa, você tem que levantar, olha o tempo, olha, você é uma pessoa, olha, tem isso para fazer. Só que se a gente não vigiar, você não percebe, você não consegue dedicar tempo para ler a Bíblia, para orar, e você dedica com coisas que geram distração, sem perceber, passou 1 hora, 2 horas no telefone, numa conversa aleatória, distraído. Então você percebe que a estratégia do inimigo
cada vez mais clara, não é deixar as pessoas meramente possessas. Não é deixar as pessoas longe do templo, longe do culto, mas é deixá-las distraídas, sem foco, sem profundidade. Gente, eu converso com alguns, não vou dizer todos, algumas pessoas e alguns jovens aí de 25 a 35 anos, conversas não têm profundidade. Você conversa alguma coisa e a conversa é uma conversa sem profundidade. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Porque quanto mais raso a gente fica, a gente sabe de muita coisa, mas não entende nada profundamente. Aí você fala, pastor, o que tem a ver com o Espírito Santo? O que tem a ver é que não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo sem conhecer a pessoa do Espírito Santo, sem dedicar tempo com Deus. Então, nós precisamos romper com esse ciclo. E é muito importante porque nós estamos falando do ano de posicionamento, ano de posições que transformam, que geram transformação, que mudam a nossa vida, muda a vida das pessoas ao nosso redor, que faz com que a igreja desperte, acorde para uma realidade espiritual. E, gente, não tem como fazer nada sem o Espírito Santo. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E por isso esse tema, enchei-vos do Espírito. Eu não gostaria que você terminasse esse ano com o mesmo nível de espiritualidade que você começou. Porque a palavra nos ensina que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Deus. E conhecer a Deus é mergulhar num relacionamento, numa comunhão, em que você vai literalmente desbravando como um bebezinho, que cada toque, cada sensor no seu sensorial das mãos, para o bebezinho é uma novidade, é uma descoberta. Nós vamos mergulhando em Deus. E por que, pastor, tudo isso? Porque a nossa vida, a vida do cristão, não tem alegria, não tem direção, não tem visão, não tem satisfação, se ela não for dirigida, governada pelo Espírito Santo. Nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo. Então eu quero ler com você 2 textos. Primeiro nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Não se embriaguem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Agora vamos ler Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, verso 14. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Coloca a mão na tua mente assim agora, aí no teu coração. Seja na ordem, com a mão esquerda ou direita, tanto faz. Fala assim comigo, Senhor Jesus, dá-me entendimento, traga luz na minha mente e fogo no meu coração. Fala assim, eu não quero ser um cristão morno e indiferente, mas eu quero uma vida cheia da tua presença, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para Jesus bem forte? Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, com a realidade que nós conversamos aqui no começo da palavra, nós vamos perceber que quanto mais nós sabemos, gente, eu não sei vocês, mas dá uns negócios na gente às vezes, dá uma tremedeira, um chimilique, um negócio esquisito, porque caiu uma bomba lá não sei na onde, fulano morreu, mataram o ciclano. Esses dias aí, quase que eu falei pro celular, para de mandar esse vídeo para mim. O rapaz que viu um tal do OVNI, do ET, não sei o que ele viu, e tudo que meu Deus do céu, eu não procurei esse vídeo, e vi aparecendo no vídeo o rapaz que viu um negócio lá, sobrenatural, né?
Então a gente recebe informação muito rápido, em tempo real. E aí a gente sabe de tudo. É economia, é o presidente dos Estados Unidos, é o Paraguai, é isso, é aquilo outro. E a gente vai ficando até perturbado de tanta informação. Irmãos, olhe para cá. O que eu tenho percebido e nós temos percebido? Pessoas cada vez mais perdidas, pessoas ansiosas, pessoas confusas, pessoas que já estão falando assim, eu não sei nem mais qual é o meu propósito de vida, sei nem por que eu estou nessa terra mais. Tem ou não tem, irmãos? Pessoas desorientadas. Sabe por quê? Porque tudo que é raso vai nos levar a uma vida tão medíocre, que nós somos literalmente levados pelo vento. O vento soprou para a esquerda, a gente vai para a esquerda, soprou para a direita, a gente vai para a direita, o vento parou, a gente para. A vida fica sem uma direção, sem propósito. Preste atenção, a pergunta não é mais o que eu sei sobre o Espírito Santo. Se eu perguntar aqui, tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, talvez até mais que eu. Conhece Bíblia, conhece tudo sobre a teologia, todos os princípios da teologia sistemática, os 4 evangelhos, o Pentateuco, a lei, os profetas, sabe tudo. Mas a pergunta não é o quanto eu sei, a pergunta é quem está dirigindo a minha vida. Não é o quanto eu sei, mas é o quanto o Espírito Santo tem de mim. Não é o quanto somente eu acho que tenho dele, mas é o quanto ele tem de mim. Paulo fez esse contraste poderoso no texto de Efésios que nós lemos. De um lado, ele fala que o vinho controla e leva ao descontrole. Irmão, você já conversou com a pessoa bêbada? Quem já conversou? Quem já teve um amigo tímido, mas quando bebia, quem já teve? Eu já tive vários, ainda tem alguns aí que estão libertando, né? Tímido, mas era bebê e começava, não sei o que tem, e fala, você fala, meu Deus. Porque o álcool, ele te controla e depois te descontrola. Agora, o Espírito Santo, ele nos controla e ele nos conduz a uma vida de liberdade e de transformação. É o oposto. Não é um controle que nos escraviza, é um controle que nos dá uma vida abundante, uma vida livre, liberta, uma vida transformada e transformadora. A grande necessidade da igreja não é mais conteúdo, não é o quanto você sabe sobre Deus. A Bíblia fala que crente até o diabo é. Não é mais sobre isso. Não é mais sobre eventos, as atividades, tudo tem um propósito, tem uma missão clara, mas não é sobre a quantidade. Eu pus meu coração isso. A propósito, agora em julho, nós vamos ter a nossa conferência anual. 17, 18 e 19 de julho, vai ser bênção. Você vai ver a divulgação daqui para os próximos dias, essa semana, vai ser bênção. E eu pus meu coração uma coisa. Várias pessoas falaram para mim assim, pastor, por que você não faz conferência de mulheres? Conferência de jovens, conferência de criança. Eu falei, eu não faço mais, já fiz. Por quê? Porque eu não quero encher a igreja de atividade com coisas que muitas vezes não têm um propósito claro. Porque as pessoas às vezes têm muita informação,
mas pouca transformação. A grande necessidade da igreja que quer viver uma vida posicionada em Deus continua sendo a mesma desde Pentecostes. Sabe qual que é? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu acho que você não pegou. A grande necessidade que eu e você temos não é saber mais sobre Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que tem uma vida dirigida, governada pelo Espírito de Deus, tudo é diferente. Tudo muda. Mas antes de eu avançar um pouco mais, eu preciso relembrar, e talvez para alguns até é uma descoberta, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, irmão? O Espírito Santo não é uma energia. Tem gente que fala assim, pastor, o culto hoje foi, olha, tinha uma energia diferente. Não é uma energia, não é uma força cósmica. Não é uma emoção que nós sentimos durante o culto. Como diz o Matuto, um arrupeio. Nossa, eu senti até um arrupeio hoje. O poder de Deus pode sim nos levar até ficar arrepiados. Mas não significa que o Espírito Santo é o sentimento ou a sensação de estar arrepiado. O Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Fala comigo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia deixa claro que ele possui vontade, inteligência, sentimentos e fala. O Espírito Santo tem ciúme de nós. A Bíblia fala que não entristeceis o Espírito. Ora, só se entristece alguém que sente tristeza, sim ou não? O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Mas ele também consola, ele ensina, ele convence, ele dirige, ele fortalece, ele transforma. Então Jesus, ele não prometeu uma força cósmica para nós. Jesus prometeu uma pessoa. Olha o texto de João, coloca para a gente aí, João capítulo 14, verso 16. Vamos ler juntos, bem forte. Vamos lá, igreja, conecta comigo com a palavra. Vamos lá, em nome de Jesus, 1, 2, 3. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Olha que promessa poderosa. O Espírito Santo é Deus habitando em nós e operando através de nós. Então, por favor, não pense que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é algo místico. Não, ele é uma pessoa. Eu até falava esses dias atrás de um pastor que foi pegar um Uber, e no Uber ele conversava com o motorista, e o motorista viu que ele estava vestido um tanto ali a caráter ou próximo de quem está indo para uma igreja ou para um culto, e ele olhou e falou, olha, está indo para a igreja? Ele falou, sim. Aí ele falou, e você é cristão? Ele falou, sim. Ele falou, você é pastor? Ele falou, sou. Falou, eu já fui da igreja, já fui igual você, eu já não sou mais. E ele disse, por que você não é? Eu fiquei muito confuso, vocês falam desse negócio de trindade, e a trindade nem existe na Bíblia, o nome, a palavra trindade nem existe, e é verdade, mas é muita confusão, porque não tem como, ou Deus ele é 100% Deus, ou ele é Filho, ou ele é o Espírito Santo. Não tem como ele ser os três e ser individualmente cada um, porque isso não faz sentido. Ou ele é Deus, ou ele é Jesus, ou ele é Espírito Santo. Inclusive, na minha faculdade foi um motivo de discussão entre alguns teólogos, alguns estudiosos, e isso me desanimou, me entristeceu. Eu achei que não valia a pena seguir esse caminho, porque infelizmente é muita heresia. E aí o pastor, um senhor já um pouco de idade, com muita tranquilidade, falou assim para ele, dá licença, só um minuto, deixa eu te fazer umas perguntas, você me permite? Ele falou sim. Falou, você é filho? Ele falou sim. Seu pai está vivo? Falou sim.
Falou, e você também é pai? Ele falou, sim, sou pai, tenho uma menininha linda. Aí ele falou, e você também é casado ou é solteiro? Solteiro? Falou, não, eu sou casado, minha esposa mora comigo, somos casados. Falou, poxa, que legal. Falou, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você procura o teu pai, fala com o teu pai, você fala com ele como filho, correto? Falou, sim, como filho, sempre com muito amor, com o querido pai. E quando o teu filho te procura, você é procurado como quem? Como pai? Ele falou, sim, como pai. E ali eu atendo o que ele está me pedindo. E quando a tua esposa te procura, você responde a ela como quem? Como marido. E aí ele fala, engraçado, você, ser humano, consegue ser filho, consegue ser pai, consegue ser marido, e tudo ao mesmo tempo. Aí Deus é pai, é filho, Espírito Santo, e você se escandaliza e sai da igreja. Aí ele falou, pastor, vou voltar para a igreja, viu? Sabe, irmãos, o que significa isso? Conhecimento muito raso. A Bíblia fala, provem e vejam que o Senhor é bom. Não tem como você falar de alguém que você não conhece. Não tem como você tentar definir alguém que você não tem relacionamento. É no mínimo preconceito. Dizer, fulano é assim, fulano é assado. Você precisa ter intimidade. Ora, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Jesus falou, é necessário que eu vá, para que quando eu for, venha o Consolador. E espere em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo. Porque, irmão, não tem como a igreja viver uma vida abundante sem a presença do Espírito Santo. E para isso nós precisamos desenvolver relacionamento com Ele. Então escute, se o Espírito Santo é Deus vivendo em nós, então a pergunta deixa de ser quanto Espírito Santo eu tenho. Qual é a quantidade do Espírito Santo que eu tenho? E ela vai passar a ser quanto da minha vida o Espírito Santo está possuindo. Porque o Espírito Santo não quer apenas visitar a nossa vida. Ele quer governar, irmão. Ele quer dirigir. Ele quer nos conduzir. Nós lemos o texto de Romanos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu quero deixar aqui 3 manifestações claras, evidentes, do poder do Espírito Santo na vida de um cristão. A primeira, fala assim comigo, o Espírito Santo nos transforma por dentro. Guarde isso. Vamos ler o texto de João, capítulo 16, verso 8. Vamos ler juntos? João 16, verso 8. Vamos lá, bem bonito, 1, 2, 3. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a regeneração. É a manifestação, a primeira do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito que transforma por dentro. Escute, irmão, ninguém se converte ou se converteu porque acordou de manhã e falou, hoje eu vou lá na igreja, vou citar Jesus e vou entregar minha vida e está resolvido. Não, irmão, não é assim. Tem alguém orando, tem alguém convidando, tem alguém jejuando, o céu está se movendo e o Espírito Santo trabalhando. Porque o pastor, o seu vizinho, o amigo, o teólogo pode falar para você as palavras mais convincentes, mais bonitas, e você ainda não se rende ao Senhor, porque Ele não tem poder de convencer você. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, pode regenerar o homem. Escute. Então, primeiro o Espírito Santo convence, depois ele transforma. A maior evidência da presença do Espírito Santo não é alguém falar bonito, mas é ver alguém vivendo uma vida diferente. Então, sabe qual é o problema de hoje? Muitas pessoas querem uma mudança de comportamento sem transformação de coração. Então ela acaba
ao invés de ser transformada, ela fica parecendo crente. Tem um negocinho aí que não está em alta, né? É o famoso sabor crente. É o sabor cristão. É o sabor transformado. Então parece que é, mas na verdade não é. Deus deseja formar Cristo dentro de nós. A religião, ela vai mudar até alguns hábitos. Você quer ver? A pessoa ficou religiosa. Aí ela vai na missa, vai no culto. E ela marca um horário. E ela vai participar do culto. Toda missa, 6 da manhã. Ou todo culto, 6:30 da tarde. Ou toda quarta-feira, eu não sei. Então mudou um pouco o que é a rotina do hábito. Às vezes aquele amigo vai lá bater na porta. Ô fulano, passear, vamos tomar uma. Não, agora eu não posso. Porque agora toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite eu estou na igreja. Então mudou rotina. Muitas igrejas também mudam o que, gente? A roupa, né? Agora algumas têm obrigação de usar terno, outras não. Outras uma roupa assim, assado. Enfim, agora eu sou cristão. Será mesmo, irmão, que ter uma rotina de horário, fazer a oração de um terço, será que fazer uma novena, será que ter uma roupa realmente está sendo uma transformação do Espírito Santo em nosso coração? Então a religião muda hábitos, muda a rotina, muda até a maneira que você fala, né? Agora eu sou crente, então quando eu falo a maneira de falar é o tom de voz, né? Tem gente que por aí vai pregar e fica até assustado, porque ele vai pregar e a voz muda. Você está falando com a pessoa aqui, tudo bem, aí vai pregar, só para pregar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, a vontade de perguntar o que assim, né? Perguntar assim, quem está aí? Quem é esse? Eu não estou aqui criticando ou condenando quem faz os trejeitos assim, o assado, mas irmão, não é sobre mudar tom de voz. Não é ficar, ah, Deus, aleluia, e tá. Ai, estou até cansado, não consigo nem falar mais. Cada um tem o seu jeito, mas infelizmente eu vejo muitos que estão apenas imitando comportamentos, atos religiosos, mas não tiveram um encontro transformador com a presença, com a pessoa do Espírito Santo. Talvez existam áreas na nossa vida, na sua vida, que continuem em desordem. Feridas antigas, mágoas, orgulho, vícios, pensamentos errados, a mesma voz. Eu quero dizer para vocês, a mesma voz que ecoava e ordenava, quando lá em Gênesis só tinha caos. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando o Senhor liberou ordem e trouxe ordem à terra, eu quero lembrar você que ela continua operando na vida daquele que dá lugar ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está habitando em nós, a voz dele põe em ordem tudo da nossa vida. Coloca no lugar as coisas que estão fora de lugar. Traz equilíbrio emocional, traz paz, traz direção. Fala para o seu irmão com carinho, fala assim para ele, deixa o Espírito Santo trabalhar profundamente nesse coraçãozinho. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o Espírito Santo nos transformar. Irmãos, olhe para cá. Eu não sei vocês. Eu vou para o céu. Eu tenho plena certeza disso. Não posso afirmar se vocês vão. Eu vou. Vocês me desculpam. O meu papel aqui é
pregar, é ensinar, é te orientar. Se você quer obedecer, não quer, o problema não é meu mais. Mas eu, a cada dia que passa, tenho me cansado de religião. Me cansei definitivamente. Cada dia que passa, irmão, às vezes eu vou em alguns lugares que eu fico assim. Ai, Senhor, tem misericórdia. Eu vejo muito barulho e pouca transformação do espírito. Poucas vidas sendo verdadeiramente transformadas. Então, eu me cansei, irmão, desse negócio de parecer. Eu não quero parecer nada. Eu quero ser. Ainda que para isso custe uma reputação. Custe alguém ficar chateado. Alguém não gostar. Ou alguém dizer assim, olha, cuidado, porque assim você vai acabar desviando. Porque as pessoas nos colocam num parâmetro de religiosidade, de vida cristã, e que elas acham que para a gente estar cheio do Espírito Santo, nós temos que seguir uma cartilha de religião. E não é isso. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Ter um coração transformado. Não é à toa que essa canção, agora, que a Juliane gravou, junto com o esposo, chamada A Jesus, bateu acho que 12 ou 13 milhões de visualizações. Em menos de 24 horas, 1 milhão. Por quê? São a igreja verdadeira que está cansada de mentira, de falsidade, de soberba, sabe? É esse negócio de você não fala comigo, eu não falo com você, eu não vou lá, você não vem aqui, tudo é proibido, e é um negócio pesado. Não, Jesus, quebra orgulho, tira essa carinha de ovelha, mas que na verdade por dentro é um lobo, sabe? Transforma a minha vida de verdade, eu não quero mais, dá-me um coração igual ao teu. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer de fato viver com Deus. Ela quer andar com Jesus. Ela quer olhar para ela mesma e falar assim, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que o irmão, que eu estou sabendo mais do que o pastor ou do que o meu irmão. Eu não quero nada disso. Eu só estou querendo ser melhor do que eu mesmo. Eu só quero vencer os meus problemas. Eu só quero vencer os pecados. Eu só quero vencer os meus comportamentos. Irmão, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que as pessoas olhem para você, para mim, para nós, para a igreja, e elas possam dizer, meu Deus, eu vejo o Espírito Santo em vocês. Porque falar em línguas é muito bonito, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês que mais bonito do que falar em línguas é manifestar os frutos do Espírito Santo. É alguém que tem rapidez, facilidade de perdoar, de amar, de reconciliar. É alguém que tem longanimidade, bondade, domínio próprio, que não sai em nome de uma verdade vazia, barata, ferindo as pessoas, falando o que vem na cabeça. Não, uma pessoa equilibrada, uma pessoa cheia de domínio próprio, porque ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa paciente, porque Deus tem paciência com você. Quantas vezes você já pecou, já falhou, já fez besteira, e Deus não te matou? Você está aí vivinho da Silva, porque Ele é paciente com você, mas a gente não tem paciência com os outros. Por quê? Porque nos falta uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira evidência é a regeneração. Irmão, você quer ver uma pessoa que realmente é um cristão? É a maneira como ela lida com as pressões, é a maneira como ela lida com a esposa, com o marido, com os filhos, quando os momentos difíceis chegam, como ela reage, como ela fala, o tom de voz. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é diferente. Ela não é perfeita, mas ela é bem diferente. Em segundo, o Espírito Santo nos capacita para a missão. Aqui está uma coisa muito importante que você vai pensar assim, pastor, eu ainda nem sei se eu fui regenerado direito.
falar de missão, você vai entender. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas... Vamos ler juntos isso? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Agora escute. Jesus não mandou a igreja sair imediatamente para cumprir missão. Primeiro ele disse, esperem. Porque a missão de Deus não pode ser realizada apenas pela força humana. Agora, meu irmão, o que nós temos visto nos dias de hoje? Cristãos cansados. Por que está cansado? Tentando fazer a obra de Deus sem depender de Deus, sem ser cheio do Espírito Santo. Eles querem servir na igreja sem orar. Eu estou mentindo, irmãos? Quem está comigo aqui fala amém. Não é religiosidade, mas se eu perguntar, muitos chegaram aqui e nem dobrar o joelho para orar, dobrou. Não que tem que ser uma regra, não é isso. Ah, não, que eu já orei. Não ora, nem em casa orou. Então já que você não ora em casa, ora aqui. Já que você não está buscando nem em casa, já que você veio aqui, dobra o joelho aqui e ora. Mas não, a gente só quer bater papo. A gente quer continuar mantendo esse lugar como encontro do clubinho dos amigos. Para ver, jogar conversa fora, bater papo. Irmão, é muito bom comunhão. Nós tivemos encontro de comunhão no sítio esses dias, foi maravilhoso. Nem todos puderam ir, mas foi maravilhoso. E glória a Deus, Deus sabe de tudo, em cada situação, cada coração. Mas a igreja não é um clube de amigos. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo está preparando um exército. Deus está preparando uma igreja, uma noiva em que Ele vai se encontrar com ela. Enquanto você achar que de alguma forma, ainda que inconsciente, isso aqui é um clube de amigos, você nunca vai crescer espiritualmente. Escute. Quando nós tentamos fazer a obra de Deus, sem Deus e sem o Espírito Santo, ativismo, desgaste, frustração serão as nossas companhias. Olhe para cá. Um casal que tenta conviver, que tenta se relacionar sem amor, como é que vai ser isso? Irmão, desgaste, frustração, decepção. Porque um relacionamento a dois só tem um caminho para a gente vencer e conseguir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Sem amor, Paulo conclui na carta de amor, no final do texto, capítulo, versículo 13. Ele diz, ora existe, porém, 3 coisas. A fé, a esperança e o maior deles é o amor. Agora, como que a igreja quer andar com Deus, fazer as coisas para Deus, mas sem o maior combustível dela, que é o Espírito Santo? Não dá. Não, pastor, mas eu creio que o Espírito Santo está comigo. Tá, irmão, você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. Quando você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em você. Isso é uma verdade bíblica. Só que se você não desenvolve um relacionamento com uma pessoa, ela continua sendo estranha para você. Sim ou não? Tem casais que passam 20 anos juntos e não se conhecem. Ora, eu não vou aqui expor, pelo amor de Deus, mas nós fizemos um encontro de casais um tempo atrás, que nós fizemos 5 perguntinhas. E muitos casais sabiam. Nossa, mas você gosta disso? Meu Deus, mas 20 anos, você nunca me falou. Pois é. Porque a gente acostuma a conviver, mas não se conhece.
não tem profundidade. Irmão, você não pode se acostumar com a pessoa do Espírito Santo. Você precisa dizer para ele: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero ser o teu amigo, eu quero aprender mais de ti. Fala comigo. Eu preciso te ouvir. Eu preciso aprender com o Senhor. Irmão, toda vez que eu sento com um pastor que está acima de mim, que tem mais caminhada, que conhece mais, eu vou mais além da nossa realidade. Se eu vou na padaria, se eu vou no mecânico, se eu vou no chaveiro, e eu vejo que a pessoa tem ali a área dela, ela é especialista, eu começo a perguntar. Ainda que não é minha área, ainda que eu não vou trabalhar com aquilo, eu fico perguntando: como é que você faz isso? Como é que funciona isso? Porque se tem uma coisa que é gostosa, é aprender com alguém que sabe muito bem daquilo que ela faz, daquilo que ela trabalha. Conhecimento. Sabe? Toda vez que eu sento com o meu pastor, eu não fico só falando de problema para ele. Eu falo: pastor, por que a Bíblia diz isso e aquilo outro eu não entendo? Por que algumas coisas no reino de Deus é assim, assim, assim? Sabe? E vou questionar Apocalipse. Eu quero aprender, eu quero crescer. Irmãos, é tempo de nós rompermos com uma vida espiritualmente falida. Mais do que nunca, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu acho que você não está entendendo. Olha, você não pode vir ao culto e sair do culto por uma semana em que você simplesmente não tem intimidade com o Espírito Santo. Você não pode vir aqui: porque eu gosto da palavra, ou eu gosto do jeito que o pastor Heber fala, ou eu gosto do louvor. Não, pelo amor de Deus. Você precisa ter uma expectativa só e dizer: Senhor, enche do teu Santo Espírito. Senhor, revela para mim aquilo que eu preciso ser, o que eu preciso fazer, o que eu preciso transformar com a tua graça, porque eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Escute, se você insistir em ter uma vida religiosa, até vir para o culto, irmão, vai começar a se tornar um peso. Se tem uma coisa que é muito gostoso, é quando a gente lá em casa fala assim: olha, nós vamos ter que ir para tal lugar, uma viagem, não vai dar para ir para a igreja. Mas eu quero ir para a igreja. Mas eu quero ir para o culto. Ou então um retiro de jovens. Se eu falar para os meus filhos: não vamos para o retiro de jovens, nossa, eles ficam malucos. A coisa mais gostosa para mim como pai, nesse último retiro de jovens, por exemplo, foi olhar lá e ver meus filhos assim, chorando na presença de Deus, clamando ao Senhor, mergulhados naquele mover do céu. Oh, meu irmão, escute uma coisa, guarde isso aqui é muito sério. Herança é alguma coisa que você deixa para as pessoas fisicamente, sim ou não? Um carro, uma casa, dinheiro, posses, você deixa para as pessoas. Reputação é o que você deixa na imagem que as pessoas pensam sobre você. Mas legado, irmão, é o que você deixa dentro das pessoas. É o que você deixa dentro. A nossa casa, a nossa igreja precisa ter a continuidade de um legado. E qual é o legado? Esta igreja sempre foi uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E eu e você precisamos impartir isso com o nosso casamento, com os nossos filhos, uma vida cheia do Espírito Santo. Você não precisa ser mais talentoso, você não precisa ser uma pessoa cheia de ideias, você só precisa ser uma pessoa disponível e sedenta para dizer: Senhor, eu quero ser cheio. Deus não procura os mais capacitados, os mais habilitados. Ele procura pessoas que desejam e estão dispostas a serem cheias do Espírito. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, falar de Jesus é muito natural.
Eu quero perguntar para você, apenas refletir, mas essa semana, você cristão, batizado há 20, 30, 15, 10 anos, você falou de Jesus para alguém? E eu não estou falando para você trazer para a igreja. Eu estou perguntando, você falou do amor de Deus para alguém? Porque se isso não é natural na tua vida, você precisa reavaliar se você está cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala de Jesus naturalmente, espontaneamente. Esse é um dos sinais. Então a missão não é um fardo. Irmão, para a glória de Deus, já passei muitos desafios, muitos problemas como pastor. Já até adoeci como pastor. Mas muitas vezes, por muitas vezes querer resolver os problemas com os meus braços, com as minhas mãos. E quando eu entendi, estou entendendo, que quem é o dono de tudo é o Espírito Santo. Irmão, é tão leve. Eu quero dar uma boa notícia para você como seu pastor. Eu não estou cansado de ser pastor. Eu posso talvez até demorar de atender um ou outro, ou tem equipe também que atende, que ajuda, mas não estou cansado, irmão. Esses dias atendi aqui 2, 3 horas, várias pessoas atendo, converso. Não estou cansado. Porque quando a gente entende a nossa missão, eu não estou enfadado disso não. Eu estou alegre, viu? Eu estou muito feliz por ter o privilégio de cumprir a missão que Deus me deu. E aí eu vou dizer mais para você. Eu não estou enjoado de ser crente. Eu não estou enfadado de ser cristão. Eu não estou cansado de buscar a Deus. Não, irmão. Eu estou cada vez mais convicto que esse foi o melhor caminho que eu escolhi para a minha vida. Cada vez que eu vou em um lugar, que eu caminho com as pessoas, que eu vejo realidades, eu fico vendo Jesus. Eu fui achado e eu te achei. Que tesouro, que maravilha, que privilégio. E é por isso que eu falo mesmo. É no hotel, é na esquina, é no Uber, eu converso. Por quê? Porque quem anda com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, não está cansado, não está enjoado, não está frustrado com Deus. Ele está cada vez mais alegre com Jesus. Paz não é ausência de guerra. É a paz que excede todo entendimento, que nos faz ter uma caminhada equilibrada em meio às tempestades da vida. Ser cheio do Espírito Santo não é ausência de problemas, não é ausência de desafios, de tentações ou até tropeços da nossa parte. Mas há uma diferença, porque nós sabemos que Ele é o nosso consolador. Irmão, nem todo mundo tem amigo. É difícil hoje ter amigos. Conta-se nos dedos e olhe lá, isso é a verdade. Mas você já teve algum amigo, amiga, em que você pode literalmente ser quem você é? Todo mundo precisa ter alguém assim. Você fala o que você tem que falar, você conversa, você... Olha, irmão, você é quem você é. Não tem formalidade. Eu não tenho como negar, tenho amigos, amigas queridas, mas a pessoa em que eu mais tenho intimidade é a minha esposa. Ela se tornou tão minha amiga, que eu casei com ela. Normalmente é assim. Então a gente fala de tudo, conversa sobre tudo, e é tão bom a gente ser quem a gente é, sem ser julgado, sem ser ridicularizado. De repente a gente está mal, aí vem um conselho, uma palavra de ânimo. Quantas vezes eu falo que ela me comprou na planta, da planta, e aí nós casamos, não temos nada também ainda hoje, mas temos Jesus, temos tudo, amém? Mas eu quero dizer para você, nos momentos mais difíceis da minha vida, ela estava lá comigo dizendo, meu bem, meu amor, calma, tudo vai dar certo, a gente vai vencer mais essa. A gente vai romper. Calma, vai dar certo. E quantas vezes ela também estava mal e eu estava lá, calma, vai dar certo. Quantas vezes eu experimentei as piores versões dela. E quantas vezes ela experimentou as piores versões minha. E ela estava lá dizendo, não, nós vamos vencer, vamos superar. Eu te perdoo. Eu me entristeci com você, mas eu te perdoo. Gente, o Espírito Santo é o nosso consolador. É o nosso melhor amigo.
Você está mal, você dobra o joelho, ou em pé mesmo. Espírito Santo, me ajuda. Você não sabe nem como orar. A Bíblia diz que Ele vem e Ele intercede até pelas suas palavras. Você não sabe nem o que dizer em oração, e o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. E Ele às vezes também fazer uma coisa muito linda. Sabe quando você vai orar e às vezes você não consegue expressar nada, você só chora. Quem aqui já passou momentos que você foi orar e você só chorou? Só chorou, não saiu uma palavra da boca. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele pega esse choro. Olha que coisa linda, irmão. Olha o trabalho do Espírito Santo. Ele pega esse choro, esse gemido, em que você não conseguiu traduzir em palavras. Ele pega isso e ele faz a tradução do Google Tradutor. Se é que eu posso dizer, o tradutor do Google espiritual. Ele traduz e leva tudo para Deus. Fala, ó pai, ele não soube explicar não o que ele está sentindo, mas o que ele está sentindo é isso, isso. Ó, o que ele está passando é isso, isso, isso. Aí o pai fala, então vai lá filho. Fala para ele que eu estou cuidando, fala para ele que eu vou restaurar, fala para ele que eu vou curar, fala para ele que eu vou mudar esse cenário, fala para ele que eu amo ele, viu? Fala para ele que eu não esqueci dela, eu não esqueci dele. Fala para ele que eu vou resolver esse problema. É o Espírito Santo. Ah, meu Deus. Não dá para viver sem Ele, irmãos. Ele é maravilhoso. Jesus falou assim, ó, é bom que eu vá. Olha, irmão, é bom que eu vá, porque eu vou mandar. O Consolador, ele vai ficar, não é mais com vocês igual eu estou aqui, porque no Antigo Testamento, olhe para cá, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava entre, e ele se manifestava e depois ninguém mais via. Quando Jesus veio, Jesus representava essa conexão do Espírito encarnado. Então era a presença dele com. Isso é muito bom, tem um amigo ali próximo do lado, abraçado, perto, olhando no olho. Mas quando ele foi, ele mandou o Espírito Santo, não é mais no meio, não é mais perto, é dentro de nós. Irmão, o Espírito Santo, enquanto eu estou ministrando aqui agora, ele sabe exatamente o que você está sentindo no teu coração. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe dos teus medos, das tuas preocupações, ele sabe o que tem ainda te assombrado, ele sabe, mas você vem num culto como esse, e você fala para ele, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me consola, Espírito Santo me dá direção, eu não sei o que fazer mais. Aí ele vai, trabalha dentro de você, se envolve outras pessoas, ele vai na outra pessoa, trabalha naquela pessoa. Aí você passa a semana, aquele problema que te envolvia outra pessoa, você está preocupado, você encontra a pessoa fala, fulana, vamos conversar? Fulano, vamos conversar? Eu estava em casa esses dias e eu senti algo tão forte queimar no meu coração, a gente precisa resolver isso. Olha o Espírito Santo, veio aqui, foi lá, resolveu tudo. Eu já vi o Espírito Santo trabalhar até num currículo. A pessoa está precisando desesperadamente do emprego. E aí nós orarmos e falar, Senhor Jesus, essa pessoa não é melhor do que ninguém, mas o Senhor sabe. Pai, faz saltar os olhos do empregador neste currículo. Mostra, revela, faz alguma coisa. Aí o empregador chama, quando termina a entrevista, e fala assim, olha, eu queria te falar uma coisa, eu não sei porquê, mas quando eu peguei o teu currículo... Olha, eu não sei explicar o porquê, mas quando eu peguei na mão o teu currículo, eu olhei para a tua foto, uma voz muito forte falou comigo assim, ó, chama para conversar. Irmão, o Espírito Santo é maravilhoso. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Meu Deus, o pastor, o que isso tem a ver? Meu irmão, aquele problema que você acha que é insolúvel, aquele relacionamento que você acha que não tem jeito, aquela pessoa complexa, complicada, sabe, aquela situação delicada, as emoções confusas, sabe, os parentes lá no teu trabalho, meu irmão, até quando os meus filhos vão fazer prova, eles estudam, e eu falo para ele, filho, não esqueça,
Antes da prova, feche o seu olho e fala: Espírito Santo, traz à memória tudo que eu estudei. Esse dia eu fiquei muito feliz. A Heloísa tirou a prova de inglês, valia 5, e ela tirou 4,5, né, amor? Foi 4,5, coisa assim. O Pietro, desculpa, a prova de inglês, ele falou: pai, eu nunca tirei essa nota em inglês. Aí eu falei: você falou para o Espírito Santo te lembrar? Sim, eu sempre falo. Porque ele é seu amigo, viu, filho? Ele pode fazer coisas por você que o papai não pode fazer. Ô meu irmão, ele pode fazer coisas por você que o pastor não pode fazer. Você não precisa de um babá, de uma babá. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de alguém. Você pode sim ter um discipulador, um mentor, um líder. Isso é muito importante. Mas eu quero te lembrar, ainda que você tenha um mentor, um discipulador, um instrutor, ele não vai poder estar com você 24 horas. Mas o Espírito Santo pode. Ele pode estar com você em todo e qualquer lugar, até nos lugares errados que você for. Eu já vi tantos testemunhos, pessoa falar: pastor, eu fui naquela balada, eu me converti. Aí eu fui naquela balada, eu estava lá e eu ouvi a voz do Espírito Santo falar assim: aqui não é o teu lugar, vá embora daqui. Quem aqui já passou por isso? Vai fazer uma coisa errada e o Espírito Santo falou assim para você: não é o teu lugar. Para terminarmos e orarmos, o Espírito Santo nos conduz. Olha, irmão, como isso é importante. Olha como isso é importante. O Espírito Santo nos conduz à intimidade com o Pai. Vamos ler o texto? Romanos 8, verso 15. O Espírito Santo nos conduz à intimidade com o Pai. Olha lá, assim, só acompanha, eu vou ler. Assim vocês não receberão um espírito que os torne escravos medrosos. Em vez disso, receberão o Espírito de Deus, quando Ele os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos de Abba, Pai. Como que nós chamamos? Abba, Pai. Escute, a expressão Abba, Pai aqui, olhe para cá, isso aqui é muito sério. É uma das mais profundas do Novo Testamento. O que significa Abba? Abba é uma palavra do aramaico, a língua falada por Jesus. Era a forma como uma criança chamava o seu pai dentro de casa: paizinho, papaizinho. Agora escute, não significava apenas um papaizinho no sentido meramente infantil. A ideia aqui é mais rica, é pai querido, pai amado, meu pai, pai próximo, pai de confiança, pai com quem eu tenho intimidade. É uma palavra que mistura respeito, afeto e proximidade. Então por isso que Abba não é apenas um título, é uma expressão de relacionamento. Paulo falou agora que nós em Romanos 8, vocês não receberam o espírito de escravidão, medo. Por quê? O filho não vive com medo. O filho vive com confiança. Aonde eu estou, dificilmente meus filhos vão estar com medo. Irmão, eu posso não ter forças para resolver o problema ou a situação que eles pensam que eu posso. Mas só o fato deles saberem: meu pai está aqui, eu estou protegido. Quem é aqui, quem é pai tem filho, sabe que é assim, sim ou não? Quando meu pai estava perto de mim, e ainda quando está, eu me sinto muito seguro, irmão. Muito seguro. É impressionante o poder da paternidade. Escute, é isso que Paulo está falando. Se você é cheio do Espírito, você pode dizer: Abba, Pai. Eu não sou órfão, eu não tenho medo, eu não estou inseguro, porque eu sei que eu posso confiar no meu Pai. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Então não tem aquela pergunta: será que Deus vai me aceitar? O filho diz:
meu pai me ama. O escravo tenta merecer, o filho vive pela graça. Quem está comigo, diga amém. O escravo se aproxima tremendo, o filho se aproxima chamando Abba, Pai. Então, meu irmão, o Espírito Santo não apenas nos leva até Deus, ele nos dá confiança para chamá-lo de Abba, Pai. Quem conhece Deus apenas no conhecimento superficial, ele obedece por medo. Mas quem o conhece na intimidade, ele chama de Paizinho, Abba, Pai. Então escute, nós não podemos caminhar sem a direção do Espírito Santo e a clareza daquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite, porque é o próprio Espírito Santo que vai nos conduzir a uma vida de intimidade com o Pai. Então escute, não seja um cristão que apenas conhece Deus. Você sabe os endereços bíblicos, você sabe a teologia, você sabe cantar as canções, sabe cantar a música, mas você não tem intimidade, você não sabe quem realmente o Senhor é. Quem anda perto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, desenvolve sensibilidade espiritual, discernimento espiritual. Então, sabe o que vai acontecer? Você escolhe melhor. Você decide melhor. Você planeja melhor. Porque você não faz mais nada dirigido pela tua carne, pelos teus impulsos, pelas tuas emoções. Você faz tudo dirigido pelo Espírito Santo. Não tem como errar, irmão. Tudo. Você diz, Senhor, é da tua vontade. Espírito Santo, isso aqui está na tua direção. Irmão, lá em casa, até os filmes que a gente vai assistir, a gente começa a assistir, Espírito Santo, isso aqui está esquisito, né? Tá esquisito. Então, tira essa porcaria daí. Ah, mas é só uma ceninha, é só um momentinho. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Preste atenção. Você vai entender agora claramente para a gente poder orar. Você teria coragem de comer ou tomar água ou suco num copo como esse? Imagine que esse copo caiu agora no vaso sanitário. Está imaginando? Bem nojento. Eu fui lá e passei uma água. Você viu, eu passei uma água, enchi de água e falei, toma, você vai tomar? Mas não está limpo? Aparentemente não está limpo? Sim ou não? Você está vendo alguma sujeira aqui? Não tem sujeira. Tá bom, mas se eu for lá e passar mais 3 vezes na água e falar agora, toma, você vai tomar? Por quê, irmão? Porque você sabe que pode parecer limpo, mas na verdade está cheio de bactérias, cheio de sujeira. Está entendendo? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de discernir assim. Olha para você, olha, gente, está cheio de gente aí, terno e gravata assassinando os outros. Literalmente. Foi lá e matou, deu uma facada, deu um tiro. De terno e gravata e disse que ia para a igreja. Está cheio de gente por aí, desculpe, arrotando um nível de santidade. Mas só Deus conhece. Deus conhece o meu coração. E eu não estou aqui falando no tom de acusação, mas para dizer para você que se eu e você formos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir discernir e vamos conseguir viver uma vida limpa, transformadora e transformada. Oh, meu irmão, por isso que Davi, olha que Davi fez besteira, fez ou não fez, irmãos? Davi pecou, Davi adulterou, Davi assassinou. Gente, Davi fez coisa feia. Davi, quando caiu e se arrependeu, ele falou, Senhor, retire tudo de mim, mas não retire de mim teu Santo Espírito. Se você tiver esse entendimento, você vai aprender o que é realmente uma vida cheia de Espírito Santo. Não é só sapatear, pular, dar glória a Deus, chorar, falar em línguas, mas é ter uma vida
uma vida transformada, liberta, em que as pessoas vão olhar e vão ver Jesus em nós. Vão ver a glória de Deus em nós. E aí você vai falar e as suas palavras terão autoridade. Porque você vive o que você prega. Porque você luta todos os dias e paga o teu preço. Irmão, não é fácil. Se você pensou que ser crente era fácil, você se enganou bonito, viu? Ou te enganaram bonito. É por isso que aqui eu faço questão de falar. Não pense que ser cristão é fácil. Só que tem um contraponto. Beber, chapar o caneco, ficar doidão de droga, é fácil? É fácil, irmão? Não, você pode ter, é fácil até pegar. Mas depois é uma dor de cabeça, é enjoo, é náusea, é mal-estar. Ei, olha para cá. Adulterar é fácil, mas não é. Aí depois arruma filho fora do casamento, tem que pagar pensão. Eu conheço tanto por aí. Pastor, ora por mim aí. Estou trabalhando, ganhando 7 mil reais. Estou pagando quase 4 mil de pensão. Virou escravo da pensão. O sexo foi bom. O prazer foi bom. Mas o diabo não dá nada de graça para você. O diabo não dá nada de graça. Ele te faz se iludir, se lambuzar. Depois ele vem e ele cobra pesado. Não se iluda. Roubar. Não, porque eu estou roubando, estou prosperando. Ok. Foi fácil. Mas daqui a pouco a conta chega. Quando roubaram o carro do meu pai, e foi um transtorno, e tal, o cara fez de tudo para não achar o carro. Raspou o chassi, fez de tudo. Não teve jeito. A polícia foi lá e achou o carro. Não tem jeito, foi preso. Olhe para cá, e aqui eu quero terminar para a gente orar, irmãos, porque essa palavra está queimando no meu coração. Escute, viver uma vida errada também dá trabalho. Viver uma vida torta dá trabalho. Perturba. É que esses vídeos eu acho engraçado. É o meme do Jesus. O cara sai, acabou de fazer uma traição com a mulher casada. Aí ele sai e fala, ainda bem que o marido dela não me pegou. Ai, graças ao nome de Jesus. Aí Jesus aparece com uma telha bem grande. Tem costa do rapaz. No nome de quem, rapaz? De quem? Rapaz, tanta mulher no mundo solteira. Você vai arrumar uma casada. Você quer... dos outros. Está aqui. Está em Provérbios. Dá problema. Porque o homem que tomou o chifre, ele não vai descansar até pagar até a pessoa pagar. Cuidado com isso. A Bíblia é clara. A Bíblia fala. Irmão, então escute. Dá trabalho, pastor Edson. Dá trabalho pecar. É cansativo. Ei, irmão, olhe para cá. Você que passa a noite toda pecando, fazendo besteira, e vai trabalhar no dia amanhã cedinho. Você está cansado, está moído. Você fica, puxa, como eu fui besta. Eu passei a noite fazendo besteira, eu tenho que trabalhar agora, estou cansado. O diabo te iludiu. Então, já que dá trabalho, irmão, vamos pagar um preço certo do que vale a pena? Eu vou ser santo mesmo. Eu vou santificar a minha vida mesmo, eu vou orar mesmo. É para ficar acordado de madrugada? Eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou vir para o culto, eu vou me envolver com as coisas de Deus. Já que é para dar trabalho, eu vou dar trabalho para as coisas certas. E eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quantos aqui querem de fato ser cheios do Espírito Santo? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Celebre ao Senhor. Vamos viver esta vida posicionada em Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração muito sincera. Sem maquiagem, irmão. Sem firula. Dizendo para o Senhor, Senhor, sonda e conhece meu coração. Trabalhe em mim. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser transformado. Eu continuo crendo, irmão. Olhe para cá. Numa geração de jovens que ainda vão casar virgem. Eu posso ouvir um amém aqui, sim ou não?
Eu vou falar de novo. Eu continuo crendo numa geração de jovens que vão casar virgem. Eu continuo crendo numa geração de homens e mulheres que vão pagar um preço. E que não querem mais ficar flertando com o pecado e com coisa errada. E nem com mentira, e nem com roubo, com engano. Eu vou pagar meu preço. Irmão, eu não sou melhor que ninguém. Mas já paguei tanto preço e vou pagar ainda. A cruz foi de graça, a salvação foi de graça. Mas, meu irmão, tem um preço da nossa caminhada. Jesus disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E siga-me. Negue-se a cada dia e siga-me. Então, irmãos, este é o tempo. Sabe por que muitas vezes... ninguém está vazio de verdade, sabia disso? Ninguém é vazio 100%. Nós estamos sempre cheios de alguma coisa. Ou cheio do pecado, ou cheio do orgulho, da vaidade, cheio da mentira. Nós precisamos esvaziar das coisas erradas e nos encher de Deus. Sabe, este é o tempo, é chegada a hora. Eu continuo crendo que Jesus está voltando, irmãos. Eu continuo crendo de todo o meu coração. Jesus pode voltar hoje. Meu Deus do céu, Ele pode voltar daqui a pouco, eu não sei. E nós não podemos levar essa vida de qualquer jeito. Que haja em nós um santo temor pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. Para que o Senhor venha operar. E nós sejamos transformados. É tempo de nós sermos cheios do Espírito. Não é sobre vaidade e religiosidade. É sobre uma vida transformada. Feche os seus olhos onde você está. Fale com Jesus aí. Paizinho, Pai querido. Nós nos submetemos à Tua palavra nesta hora. Oh, Pai, fala conosco. Quebranta-nos, Senhor. Dai-nos um coração quebrantado. Ah, Espírito Santo. Tira de nós a indiferença. Nós precisamos de uma vida verdadeira em Ti, Senhor. Começar por mim mesmo. A começar por esse altar, Senhor. Ah, meu Jesus. Encontra o nosso coração. Quebranta-nos, restaura-nos. Nós precisamos de uma vida abundante no Senhor. Ah, Pai. Perdoa os nossos pecados. Muitas vezes a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa desconexão. E gera em nós um coração contrito e quebrantado, apaixonado por Ti, rendido a Ti. Ah, meu Deus, olha para a minha vida, para a minha casa. Meu Deus, a começar por mim mesmo. Pai, nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Um avivamento que gera vida, transformação, cura, libertação, paz, reconciliação. Ah, meu Jesus. Será que você pode orar com alguém aí? Ora com alguém. Abraça um irmão, uma irmã. Como sinal da pessoa do Espírito Santo. Fala com Jesus agora com ela. Faz uma oração de amor, de misericórdia. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos pecadores, somos falhos. Somos limitados. E nós carecemos da graça de Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo. Ah, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ministra o nosso coração. Oh, meu irmão. Fale com Jesus. Se você realmente sente que é necessário ter esse encontro, esse toque, essa transformação do Espírito em você. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
Oh, Jesus. Fala para Ele: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Se você não sabe o que orar, apenas fala para Ele: Espírito Santo, enche a minha vida, enche-me de Ti, enche meu coração, perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas transgressões, as minhas limitações. Renova o meu coração. Sim, Pai. Sim. Então vem me incendiar. Oh, Coração é o Teu altar. aleluia. Ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, E então vem me incendiar. meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Oh, sim, Deus. Você pode cantar isso agora? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Diga pra Deus, Ele. vem, ó Vem, Senhor. Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos você tem de Ti. sede, Vem, ó diga isso pra Deus, Ele. vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder.
Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua Sejam cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Eu vejo o Senhor enchendo vasilhas vazias aqui hoje. Eu vejo o Senhor enchendo vasos vazios aqui hoje. Restaurando propósito, restaurando paixão. Oh, é mais do que uma experiência, é uma vida plena no Espírito Santo. Oh, por alguns segundos, você que já é batizado com dom de línguas, abra sua boca e deixe o Senhor te encher. Você que não é batizado, seja batizado agora em nome de Jesus. Renova aqui, Senhor. Uma unção fresca aqui, Senhor. Alegria do Espírito, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, ele é baixou, recabalabalabalabas. Recatio, remassou, recabalabas, recabalabas. Recoche, recabalabas. Remassou, recabalabas. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Te amamos. Fala assim comigo. Diga: Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, meu auxiliador. Diga: eu te amo. Eu preciso muito do Senhor. Anda comigo. Fala comigo. Me dê discernimento. Me dê sabedoria. Me dê a visão celestial. Mostra para mim tudo aquilo que eu não estou enxergando. Revela-te a mim, Senhor. Diga: Espírito Santo, preenche meu coração. Diga assim: se houver algum vazio, alguma área da minha vida entristecida, vazia, sem direção, enche hoje, completa hoje. Eu quero ser cheio da tua presença. Fala comigo, porque se eu for cheio da tua presença, nada vai me roubar de ti. Nada vai brilhar mais meus olhos do que a tua presença. Diga: eis-me aqui, Senhor. Enche-me de ti. Abraça esse irmão aí, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Fala para ele assim: ó, hoje começa um novo tempo na tua vida. Aleluia. Eu vejo aqui pessoas que ao sair daqui hoje vão chegar em casa, não vão nem ligar a televisão. Vai comer ou nem vai comer, já vai dobrar o joelho no quarto e já vai tirar meia hora com Deus. E vai dizer: Senhor, eu vou começar essa semana cheio do Espírito Santo. Eu vou tirar tempo com o Senhor todos os dias. Eu vou levantar mais cedo amanhã e eu vou buscar a tua face, porque eu quero uma vida dirigida não pelo medo, não pelo pânico, não pelas dívidas, não pelos problemas, mas pela presença de Deus.
cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pai, eu te agradeço por esta noite, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eles vieram aqui para ser cheios, Pai, e eu creio que eles estão saindo cheios, porque a tua palavra diz que todos foram cheios. E eu não aceito ninguém sair daqui hoje vazio. Ainda que quando eu entrar no carro, o Senhor fala com eles. Quando eu entrar naquele ônibus, o Senhor fala com eles. Que eles sejam cheios da tua presença, que eles tenham uma revelação clara da tua glória. Oh meu Deus, esta é a minha oração. Pai, obrigado. Conduz os meus irmãos para uma semana cheia da tua presença, falando com eles no carro, na casa, na cozinha, quarto, no escritório, na viagem. Pai, que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana em que o Senhor venha revelar mistérios que o Senhor nunca revelou a cada um de nós. Que o Senhor venha revelar o oculto e também mostrar, ó Pai, o engano, aquilo que está tentando nos enganar, aquilo que está tentando nos iludir, nos roubar o foco. Espírito Santo, revela-te a cada um de nós e mostra a tua glória. Revela a tua glória. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. E se você crê e recebe, diga amém e amém. E só quem está cheio do Espírito Santo aí aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Jesus. CB Sorocaba, uma semana abençoada. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã e vai na paz do Senhor.